Tá? Vamos trabalhar então? Hoje é o terceiro episódio da nossa série Deixe Ir, Não Insista. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do meu livro. Já estudamos o capítulo 2, o capítulo 7 e hoje o capítulo 4. Está aqui, ó, um exemplo sobre deixar ir. Está aqui, ó, capítulo 4 do meu livro Deixe Ir, Não Insista. Um exemplo sobre deixar ir. Livro de cabeceira, tá? Eu quero falar com você hoje sobre a história de um camarada que Deus forçou a barra mesmo. Deus fez ele perder muita coisa. E as perdas revelam muito sobre nossa estrutura, sobre quem nós somos, sobre o alicerce que temos. A perda, ela é um solavanco na vida para revelar muita coisa sobre o nosso caráter, principalmente em relação à dependência de Deus e o amor que temos em Deus. E Jó deu um show. Sofreu, chorou, padeceu, mas ele deu um show sobre a capacidade de perder e ainda assim confiar na soberania divina. A capacidade de ver sua alma sendo destruída, suas emoções sendo arrebentadas e ainda assim confiar na soberania de Deus. Então vamos dar uma lida em Jó 1:1. Vai lá, produção. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Lê o 5 para mim. Diz assim: terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Então, Jó era um cara fiel a Deus. Ele não era um endemoniado, ele não era um desviado, ele não era um bebum, ele não era um drogado, ele era um homem fiel a Deus. E aí, você sabe que o diabo olha para Jó, vai até a Deus e diz: ó Deus, o Jó é tudo o que é. O senhor está falando aí que ele é, mas ele é tudo isso porque ele tem tudo. Então, quem tem tudo, é fácil ser justo, é fácil ser íntegro, é fácil se desviar do mal. Eu quero ver se ele continua sendo justo, íntegro e se desviando do mal, sem ter o que ele tem. Deus sonda o coração de Jó. Deus sabe a estrutura. Assim como Deus sabe a estrutura de Jó, Deus sabe a tua estrutura. Por isso que toda perda tem que ser vista pela perspectiva de Deus. Se Deus tem o controle e Deus não permite que aconteça nada fora do controle dele, todas as perdas que eu venha a ter estão no controle de Deus. E se está no controle de Deus, eu suporto. Não é sobre ser fácil, tranquilo, é sobre eu suporto. Eu aguento. Então, o diabo disse para Deus que o zelo de Jó era em relação ao que ele tinha. E aí Deus começa a permitir ao diabo, limitando que não tocasse na vida de Jó, que começasse a fazer uma devassa na vida de Jó. Uma destruição, uma ruptura. Realmente foi um saqueamento de todos os níveis, desde os níveis emocionais aos níveis materiais, físicos. Foi uma degradação completa da identidade de Jó e algo bruto. Não é assim: esse ano eu perdi uma coisa, o ano que vem eu perdi outra coisa. Não, não, não. Foi no mesmo período, uma bomba atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra, deformando totalmente a identidade externa de Jó. Hoje, eu olho para Jó e falo: cara, bem-sucedido, profissional, pai de família. No outro dia eu olho para ele e falo assim: que desgraça. Que desgraça. Então, uma vez que você lembra dos planos de Deus, você precisa começar a se preparar para perdas, para deixar ir. Cravar estacas muito profundamente é um problema. Dizer que alguma coisa vai estar comigo para sempre é um problema. Dizer que esse cenário não vai mudar, o pensiório vai acabar. Um dia vai acabar. Como tudo acaba. Hã?
Tudo acaba. E eu não posso fazer do pensiore minha vida. Ah, e qual é a sua vida? Minha vida é acordar e fazer o pensiore. Eu vivo para isso. Eu tô louco. Vai chegar um dia que eu não vou ter saco de fazer mais. Vai ter dia que vocês vão ter saco de me assistir mais. Vai ter um dia que eu falar, vou fazer tudo da minha vida, mas eu tô de saco cheio de fazer o pensiore. Aposenta o pensiore. Morreu. Vai pôr no museu. E tá tudo bem. Então, você nunca pode dizer algo, por exemplo, essa situação nunca vai acabar. Essa pessoa nunca vai sair de perto de mim. Eu nunca sairei daqui. Eu não me vejo em outro lugar. Bobo, boba. Você está colocando um fardo sobre você que você nunca deveria ter. Jamais. Então, a vida tem surpresas. Tem ou não tem, produção? Sempre. Então vamos dar uma lida nas surpresinhas da vida de Jó e na aula que Jó deu do desapego. Jó 2:10. Diz assim: ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quem está falando com essa autoridade? Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal. Quem está falando? Um pregador? Um cara que acabou de passar numa universidade e está colando grau no teatro, lendo um discurso? Não, alguém que perdeu os 10 filhos, terras, bens, estabilidade e ainda assim doente. E ele está falando para a esposa que olha para o mundo natural, para a perda, dizendo, cara, se Deus te amasse, você não passaria por isso. Se Deus te amasse, você não teria esse nível de perda. Ele olha para a mulher e fala, olha, se eu recebi o bem de Deus, por que eu não receberia o mal? Você fala como uma louca. Gente, Jó não é um super-homem. Jó, ele literalmente está sentindo as perdas. São 10 caixões enfileirados. 10 filhos que morrem no mesmo dia. E enquanto ele está secando as lágrimas dos filhos, é desgraça atrás de desgraça. Aí você diz para mim, pastor, eu não suportaria o que Jó passou. Eu não digo que você vai passar o que Jó passou. Eu digo para você que tudo que Deus permite a gente passar tem a ver com a nossa estrutura. O vento que você vai enfrentar tem o teu tamanho. O vento da tua vida tem o teu tamanho. Para você ver a grandeza de Jó. Se Deus permitiu um vento desta magnitude, é que o cara não era de brincadeira, não. É ou não é? Eu vou dizer para você, eu não suportaria o que Jó suportou. Quer dizer, não sei. Quem sabe quem é? É Deus. Você acha que você se conhece? Você acha que você já sabe tudo sobre você? Você sabe o que a tua emoção fala. O que a tua emoção diz. Ah, você é isso. Você não sabe. Só na hora do aperto, só na hora da batalha que a gente sabe quem é quem. É ou não é? Então, Jó teve esse nível de perda. Agora, como é que eu enterro 10 filhos, sepulto meus negócios, meus servos são mortos, minha mulher se rebela contra mim? Como é que eu vou sendo assaltado pela vida, roubado pela vida, e ter essa clareza? Porque Jó aprendeu a deixar ir. Então eu vou te dar algumas dicas, e antes disso eu quero ler 2 Coríntios 10:13. Diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos além do que é devido, mas nos limitaremos à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcançamos também vocês. Lê de novo. Olha que poderoso esse texto. De novo, vai lá. Nós, porém, não nos gloriaremos além do que é devido, mas nos limitaremos à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança também a vocês. Então, não existe algo além do limite. Existe uma esfera de alcance que Deus determinou. Deus colocou cercas.
Deus colocou limites. E esses limites são, de fato, uma grande providência. Uma grande providência. Então, escuta o que eu vou te dizer aqui. Pastor, eu estou vivendo minha vida normal, eu acordei, tocou o telefone, perdi meu emprego. Pastor, tá tudo bem, viagem marcada, fui no hospital, meu filho está doente, está fazendo uma bateria de exame e os médicos não descobrem o que ele tem. Pastor, estou casado, 20 anos, minha mulher virou a cabeça, não está acontecendo o que eu imaginava. Existem situações que a gente não acorda pensando nelas e nem deve, mas isso não significa que não podem acontecer. Você não pode bater no peito e dizer, desta água nunca beberei. É ou não é? Eu posso garantir o que depende de mim. Por exemplo, não pecar depende de mim. Certo? Eu posso escolher. Agora, existem coisas, pessoas, situações que eu posso fazer o melhor trabalho do mundo. Eu posso ser o melhor crente do planeta. Eu posso ser honesto. Eu posso ter hombridade. Eu posso ser um cara leal. E ainda assim, tem um monte de situações degradantes da minha vida. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é: você não é a única pessoa no mundo que sofre. Nunca esqueça disso. Toda vez que você tiver uma perda, as tuas emoções vão tentar dizer para você assim: nossa, como você é injustiçado, nossa, como você é sofredor, nossa, olha, parece que todo mundo está bem, só você é um azarado, desgraçado. Não. Existem outras pessoas na história que já passaram por situações iguais ou piores do que a sua e venceram e tem testemunhos para contar. Então a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça é: tive uma perda. Tem pessoas que já passaram por isso. Você não está no mundo exclusivamente para sofrer. Você não é o único que tem processos. Você não é o único que tem problemas. Você não é o único que teve perdas. Não é. A segunda coisa importante é cuidado com a histeria. A mulher de Jó está histérica. A Bíblia diz que ela vai para Jó levar uma pressão sobre Jó para que Jó desista. O cara perdeu tudo, está com uma doença humilhante, né? Quem colocou a doença em Jó não foi Deus, foi o diabo. Deus só falou o seguinte: você pode adoecê-lo, mas não mata. Se o diabo tem a possibilidade de pôr uma doença em você, você acha que ele vai pôr qualquer doença? Ele vai pôr uma doença que destrói você em todos os campos. Emocional, colocando uma dor constante e uma degradação externa. Ou seja, algo que produza das pessoas em você nojo, repúdio, não queiram se aproximar de você. E a doença de Jó tinha tudo isso. A Bíblia diz que vertia pus da sua pele. Ele coçava a sua pele com cacos de telha. Havia fedor nas suas feridas. Então, quem vai abraçar um cara que está vertendo pus? Quem que vai pôr a mão num cara que está vertendo pus? Satanás não só trouxe dor crônica, como uma humilhação social. Era uma doença de humilhação. Tanto que quando os amigos de Jó chegam perto dele, eles não conseguem olhar para aquela doença, para aquela situação, senão como uma punição. Como alguém que está sendo punido. Porque é muita humilhação. Não é uma dor nas costas, não é uma dor de cabeça, não é algo que está dentro do meu corpo e quem olha para mim nem imagina. Não, está exposto. A vergonha está exposta. Eu tenho que me ficar seminu, porque eu não consigo. Eu tenho que sentar, a Bíblia diz que Jó sentava sob cinzas. Como se a cinza tivesse que grudar na pele para ver se a coceira diminuía. Era uma doença completamente degradante. E a esposa de Jó vê aquilo e fala: você tem que amaldiçoar o teu Deus. Só que Jó, e aí que está o segredo, cada um vai sofrer na proporção do que aguenta. Cada um vai perder na condição do que aguenta. Qual é o segredo de Jó? Quem era o dono do coração dele? Ele perdeu todo o dinheiro. Quem era o dono do coração dele? Ele perdeu os 10 filhos. Quem era o dono do coração dele? Ele perdeu a sua saúde. Quem era o dono do coração dele? Ele perdeu a sua reputação. Quem era o dono do coração dele? Ele tem uma crise conjugal enorme. A esposa está querendo dizer para ele: ó, morre, porque você, do jeito que está, é horrível te ver assim. Quem era o dono do coração dele? Todas as perdas
não alteraram quem era o dono do coração dele. A Bíblia diz que em tudo Jó não pecou contra Deus. Só tem um jeito de você estar preparado para perder. Só tem um jeito. Colocando Deus como dono do teu coração. Coloca para mim o Salmo 121, versículo 1. Leia do 1 ao 4. Diz assim: Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés tropecem, e seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. Eleva os meus olhos para os montes. Aqui fala de um problema. É como, já viu aquela pessoa que não tem para onde olhar, olha para cima? Então ele faz uma pergunta para a alma. Eleva os meus olhos para os montes. Quem pode me ajudar? E aí ele mesmo responde. A resposta não é uma resposta emocional. O levantar os olhos para os montes é emocional. É aquela ideia de respirar mais fundo, é aquela ideia de jogar os ombros para trás, é aquela ideia de lascou, estou perdido, já era. É aquela ideia de abandono. Mas aí vem a razão. Qual é a razão? O que eu sei? Eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Por quê? Ele fez o céu, ele fez a terra, ele não dorme, ele não vai deixar meu pé vacilar. Não são verdades conectadas às minhas perdas, são verdades conectadas ao que Deus é. Porque apesar de ter perdido pessoas que eu amo, apesar de ter perdido lugares que eu acreditei que ficaria muito tempo lá, nenhuma perda mudou os atributos de Deus. Nenhuma perda mudou quem Deus é. É aí que Jó consegue sobreviver. Você precisa continuar persistindo em fé, porque Deus não abandona, mesmo na dor da separação. Jó se separou dos filhos, da riqueza, do patrimônio, dos servos, da esposa que está louca ali para que ele morra, porque não consegue ver, da saúde, dos amigos que ficam sentados à frente dele fazendo tortura psicológica. Mas quando você não mendiga afeto, quando você não fica chorando pelas pessoas, quando você não fica tentando encontrar respostas, porque se Jó tentasse encontrar respostas, ele iria enlouquecer. Quem tenta encontrar respostas são os amigos. E aí eles fazem muitas bobagens. Eles querem encontrar uma justificativa. Tem coisas que não têm justificativa. Tem perda que já foi estabelecida antes da fundação do mundo, para você chegar em lugares que Deus tem para você. Então não precisa mendigar afeto, não precisa mendigar atenção, não precisa ficar implorando, não precisa ficar correndo atrás de milagre, ficar correndo atrás de revelação, fazer psicografia. Você só precisa entender que mesmo na dor, Deus é suficiente. Deus é suficiente para você quando as pessoas te deixam. Deus é suficiente para você quando um filho morre. E você fala para mim, pastor, o senhor já passou por isso? É uma pergunta que sempre me falam quando eu toco no assunto. É como se, para eu falar de algo, eu tivesse que passar por isso. Eu digo para você, meu irmão, que eu não perdi minha filha. Graças a Deus, minha filha está comigo. E eu sinto muito por você que perdeu um filho, perdeu uma filha. Mas se você ama a Deus, só quando Deus te agrada, você não ama. E Deus não precisa fazer o que você quer. Deus estabeleceu a vida. A minha filha não é minha, é do Senhor. Se um dia Deus recolher minha filha, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou ter que colocar os pires no lugar, os pratinhos no devido lugar, e no meio da lágrima, no meio da revolta, no meio da dor, eu vou ter que calar minha alma e dizer, a minha filha nunca foi minha, foi do Senhor. Eu tenho exemplos de pessoas aqui na igreja, por exemplo, que perderam seus filhos de forma trágica e que estão aqui na casa de Deus. Não significa que não amam os seus filhos, que não sentiram o baque da dor, mas eles conseguiram dizer para si mesmos que as suas perdas não são maiores do que o seu Deus. Então é tempo, sim, de deixar ir, é tempo de deixar ir. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de ajuntar, há um tempo de espalhar, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. E eu preciso estar pronto para todos os tempos. Manter-se fiel a Deus quando as pessoas me deixam, quando pessoas que eu amo muito me abandonam, manter fiel a Deus quando alguém que eu amo morre, manter fiel a Deus quando o meu corpo não responde mais aos estímulos que eu achei que tinha que responder, manter fiel a Deus quando eu tinha uma expectativa de crescimento e realmente agora eu estou tendo que entregar a empresa. Algumas vezes Deus tira coisas e pessoas para nos forçar a largar aquilo que lamentavelmente nos mantém abraçados ao velho, ao ruim. Jó tinha uma relação com Deus.
Ele fala, olha, eu conheci a Deus de ouvir falar. Quando Jó não pecou e orou pelos seus amigos, orou pela Capetolândia, é como se ele falasse o seguinte, olha, quem está doente são vocês. Eu perdi filho, eu perdi patrimônio, eu perdi saúde, eu perdi casamento, eu perdi tudo, mas quem está doente são vocês. Porque eu não toquei ou não deixei tocar naquilo que me mantém vivo, que é a presença de Deus. E aí, quando Jó orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada. Deus devolveu em dobro tudo que Jó perdeu. Tudo. Tudo. E aí ele vai dizer, olha, quando eu tinha tudo no começo, eu conheci a Deus de ouvir. Eu perdi, guardei meu coração, Deus devolveu tudo que eu perdi e hoje eu conheço Deus de andar. Hoje eu ando com Deus. Deus sempre vai presentear você quando diante das perdas você se mantém fiel a Ele. Eu não vou para cachaça, eu não vou para vício, eu não vou para pornografia, eu vou buscar Deus. Eu espero de verdade que você pense nisso. Deus honrou Jó com tudo em dobro. E eu creio que você vai viver isso. Então, ó, leia meu capítulo, hoje é o capítulo 4, não é? Capítulo 4, tá aqui, ó. Um exemplo sobre deixar ir. Tá aqui. Um exemplo. Jó é um exemplo. Quer esse livro? É livro de cabeceira, hein? bepowerstore.com.br. Acesse agora. Tá acabando esse primeiro lote aqui. Não, primeiro não. Já é o quinto lote. bepowerstore.com.br. Deixe ir, não insista. Certo, produção? Certinho, pastor. Deixa eu orar por você. Externo Deus, Pai bom, Pai bendito, Pai grandioso. Tua presença é tudo o que queremos e em Ti somos salvos, perdoados. Eu sei, Pai, que alguns estão passando por situações que não queriam. Eu sei que alguns estão passando por ventos que sequer gostariam. Mas eu peço, Pai, tenha misericórdia de nós. Que no meio de toda essa catástrofe, bagunça, onde nós estamos sendo literalmente assaltados por situações que a gente nem entende, perda de uma coisa, perda de outra coisa, mas que possamos ser alinhados com o Teu Espírito. Quebranta o nosso coração, quebranta a nossa alma, resgata-nos de nós mesmos, muda a história do nosso ser, dá-nos visão, maturidade, compreensão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.